Oi, gente, estamos agora ao vivo para falar de um assunto bem comum entre as mulheres, menopausa. E como eu havia prometido para vocês, estou hoje aqui com o Dr. Leandro Osório e ele vai falar um pouquinho para nós desse problema que atinge praticamente todas as mulheres, né? Dr. Leandro, qual a diferença entre menopausa e o climatério? O climatério é o período que precede a menopausa, o período anterior à menopausa. É um período em que os hormônios começam a modificar, começam a diminuir o hormônio feminino e aumentar aqueles hormônios que provocam os calorões tão temidos pelas mulheres. Então a menstruação começa a falhar, vem uma vez, fica 2 ou 3 meses sem vir, vem outra vez. Isso é normal? Isso é o normal desse período, período de climatério. Até que esse período de não menstruação fica por 1 ano mais ou menos sem menstruar e aí a mulher entra na menopausa. Menopausa que cessa de vez. Cessa de vez. Entendi. Esse período da menopausa é o período que a mulher não tem mais óvulos. Então ela não engravida mais. O período que precede a menopausa, o climatério, algumas vezes ela ainda tem algumas ovulações. Entendi. Então ocorrem aqueles casos de temporões, os filhos que vêm nascer, já estava na menopausa. Mas como e veio isso? uma gravidez. Exatamente, é bem por essa fase. Olha que interessante isso, né? Mas assim, ó, durante esse período acontece assim aqueles calorões excessivos, aquela irritação excessiva que dá vontade até de matar um às vezes, né? Então tudo isso é normal, né? Esse é o processo que ocorre com a alteração hormonal. Os hormônios, tanto no homem quanto nas mulheres, os hormônios são responsáveis pela vida da gente. Então, quando o hormônio começa a alterar, começa a modificar, atua em todas as partes do nosso corpo, inclusive do nosso cérebro, dando irritabilidade, atua em região das mamas, dando a mastalgia, a dor nas mamas, atua no corpo todo. E é lógico que é uma fase que o companheiro tem que ter muita paciência, porque é o natural. E outra coisa, o que eu percebo, doutor, que isso tem acontecido muito mais cedo do que antigamente. Tem pessoas bem mais novas entrando nesse período. O porquê disso? Isso é normal ou vai o quê de... Na realidade, assim, é uma situação individual. Né? Cada pessoa tem uma quantidade de óvulos que ela produz ou produziu no início da gestação. Todas as mulheres elas já nascem com todos os óvulos que a vida dela ela teria para ovular. Entendi. E para cada mês de menstruação ela libera vários desses óvulos. Entendi. Então cada uma vai ovular de uma maneira diferente durante a vida dela. Ela já vem pronta para Já vem pronta para aquilo. Interessante isso. Até o momento que acabam todos os óvulos. Aí entra na menopausa. A menopausa é a falta desses óvulos. Entendi. Eu também tenho algumas amigas assim que têm vergonha de falar para o marido em virtude chegou a menopausa, estou ficando velha. Isso mexe muito com a mulher, né? Mas isso aí é uma coisa assim que deve ser levado com muita naturalidade, porque é uma coisa normal e todas nós passamos por isso, né? Mas como lidar com esses calorões? Como lidar? Tem tratamento? Essa parte dos calorões você pode lidar de várias maneiras. Uma das coisas mais interessantes são aqueles acompanhamentos, aqueles métodos de relaxamento. Você pode fazer um yoga, você pode fazer uma acupuntura para tirar as sensações do calor, você pode fazer alguma atividade física, alguma atividade tipo dança, por exemplo, que vai te ajudar a tirar pelo menos essa parte sintomática, irritabilidade. E também, alguns casos, quando não são contraindicados, você pode fazer a reposição dos hormônios. Eu já ouvi falar também que isso causa
perda de memória, assim, dá um esquecimento. É verdade isso? Sim, sim. Mas não é só na mulher que ocorre isso. Com o processo de envelhecimento da falta hormonal, como eu falei, a ativação do nosso organismo depende totalmente dos hormônios. Então, quando movimenta, esses hormônios começam a faltar, o nosso cérebro sofre. Né? Então, algumas patologias provenientes dessa falta hormonal também começam a ocorrer a nível cerebral, como a nível cardíaco, pulmonar, todo o nosso corpo sofre. Sofre, principalmente nós, né? Assim, estamos passando por esse período. Eu entrei na menopausa aos 48 anos, né? Então eu já tenho, acho, uma caminhada. E agora, nesse período, eu sinto que já está bem mais suave. Porque no início, assim, gente, é sério, é difícil, né? Muito difícil. Uma coisa importante salientar é que, assim, é muito individual. Tem mulheres que sofrem horrores com os calores, tem mulheres que não sentem absolutamente nada, é bem individual. Não quer dizer que a falta dos hormônios não estão sendo sentidas pelo organismo. O organismo vai sentir essa falta hormonal. Né? Hoje, além de tudo, você tem outras maneiras não hormonais de controlar principalmente essa sintomatologia. Então, tem pessoas que não podem, por uma contraindicação, utilizar um hormônio. Você tem uma reposição hormonal, você tem métodos, medicamentos que você pode utilizar e com a melhoria dessa sintomatologia. Ah, que legal. Tem uma pergunta aí, Fê? Sou Cariano, queria saber se o exercício ajuda a sentir esses calorões. Oi, Sol, obrigada por ter participado, Sol. Então, doutor. A atividade física, quando a gente pratica algum tipo de atividade física, a gente libera substâncias no nosso corpo que são substâncias calmantes. E essas substâncias fazem com que você tenha uma melhoria dessa sintomatologia. Exatamente. Então a atividade física é primordial. Além do que, a atividade física ela vai fazer com que você previna situações como os desgastes ósseos. Então, prevenir uma osteoporose, isso é importantíssimo. Normal já é importante fazer uma atividade, né? E aí, chegando a uma determinada idade, melhor ainda. Eu vou falar assim de característica, eu nunca gostei assim, de ter atividade física. E agora eu percebo o quanto é importante e o quanto me fez bem, porque há 6 meses que eu estou na academia, eu vi uma diferença radical, entendeu? E para mim isso é muito bom. Mais alguma pergunta? Tem mais uma. Beleza. Se pode-se tomar algum remédio preventivo, natural? É a Solange que está perguntando também. Sol. Obrigada, amor. Então, os medicamentos naturais que se tem, eles são à base de soja. Então, esses medicamentos vão auxiliar também. Mas o mais importante numa alimentação, um equilíbrio alimentar, o medicamento à base de soja, ele praticamente é muito utilizado lá no povo oriental, lá no Japão, na China, porque a alimentação deles já é baseada nisso. Na nossa população é um pouco menos utilizado, porque o nosso hábito não vem muito da soja. Mas pode. Respondeu, Sol? A Cristiane quer saber se a menopausa aumenta o peso e a ansiedade. Aumenta o peso, porque o metabolismo do nosso corpo, ele diminui conforme vai passando a idade. Quando entra na menopausa, o metabolismo vai bem baixo, e aí por isso mais uma das coisas importantes da atividade física, para provocar um aumento você pode aumentar em torno de uns 10% até do peso corpóreo. Gente! Então, eu tenho no Insta, eu coloquei uma foto minha de 4 anos atrás, bem nesse período que eu estava entrando, né, na menopausa, e eu cheguei a pesar quase 100 quilos, gente. E foi muito difícil retornar ao meu peso normal. Eu ainda estou em processo, né? Eu quero voltar. Já que essa pergunta veio, é muito comum acontecer
de quando a pessoa vai fazer uma reposição dos hormônios, uma terapia de reposição hormonal, a maioria dessas pessoas elas aumentaram o peso por conta da própria menopausa. E aí elas associam o aumento do peso com a terapia de reposição dos hormônios. O que não é a realidade. A realidade é que ela vai aumentar, indiferente dela fazer ou não a reposição dos hormônios, vai ocorrer esse aumento de peso. Né? O que eu percebi é que o meu metabolismo ficou muito mais lento. Então, para emagrecer, gente, olha, tem que malhar muito. Até pegar um ritmo metabólico bom, o teu organismo ele requer uma atividade mais intensa. Sim, lógico, né? Eu também tive um controle de peso, eu também mudei hábitos, que é importante, gente. A gente fala assim, é só a malha. Não, é um todo. Exatamente. É um conjunto de fatores que você tem que entender que se você não colocar em prática, você não vai sair do lugar, sempre vai ficar naquele peso. Aí entra ano, a gente vai procrastinando, chega no final do ano, quer emagrecer tantos quilos. Chega em dezembro. Mais uma pergunta? A Cristiane também quer saber em relação ao apetite sexual, se ele modifica, se continua normal. Sim, ele costuma, quando entra na menopausa, ocorrer uma diminuição do apetite sexual. Então, isso hoje, a gente tem algumas terapias que a gente consegue melhorar, fazer com que a pessoa volte a ter uma vontade sexual, porque é bem comum de acontecer essa perda do apetite. E o parceiro também tem que ter um pouco de paciência, né, gente? Porque assim, a mulher na menopausa é um tigre. Não, é sério, gente, eu digo por mim, porque como eu sofri, graças a Deus agora já passou, mas tem muitas mulheres assim que precisam rever isso, gente. Precisa parar, né? Sabe que assim, tem uma observação que os homens entram na andropausa 10 anos antes das mulheres entrarem na menopausa. Que é para poder se preparar para não dar conflito. Exatamente. E uma coisa muito interessante é que a natureza, é muito sábia. É sábio. Deus sabe o que faz, gente. Quando a mulher está no auge dos seus hormônios, e o homem também, o homem costuma ser mais quente no corpo e a mulher mais fria. Isso faz com que o casal se aproxime. Olha, que fofinho. Quando inverte, quando chega na menopausa e andropausa, ocorre o oposto. A mulher fica mais quente e o homem mais gelado. E ocorre de novo a junção do casal. Viu que perfeição, né? Deus sabe o que coisas faz, da natureza. Coisas da natureza. Tem mais alguma pergunta? Não. Bom, então acho que a gente vai encerrando por aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, vai ficar lá no canal registrado essa live para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar lá no canal que o doutor, o Fala Doutor, vai estar respondendo. Gente, um beijo, obrigado, tá? Beijo para vocês. Tchau, gente, obrigado.